dinamismo e credibilidade. No ar, direto ao assunto. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pela Moderna FM 92.1. Estamos ao vivo também no Facebook. Hoje, segunda-feira, 8 de junho de 2020. Agora, meio-dia e 14 minutos em Luiz Eduardo Magalhães. O Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Os destaques da edição de hoje do Direto ao Assunto, você confere agora. Vamos falar sobre o racismo que estrutura as relações sociais no Brasil com o historiador Rubens Santana Júnior. O Direto ao Assunto começou com um pouquinho de atraso hoje, vocês podem perceber. Agora meio-dia e 14 minutos aqui no município. Vocês podem perceber também que José Bonfim não está aqui na bancada com a gente. Bonfim vai trazer informações direto das ruas aqui do município de Luiz Eduardo Magalhães daqui a pouquinho com a gente, falando de trânsito, também trazendo a movimentação da cidade. E aqui com a gente na operação de áudio, Débora Muniz. Hoje vocês podem acompanhar também a imagem de Débora aqui. Oi, Débora, boa tarde. Boa tarde, Raquel. Boa tarde para você que nos acompanha aí pelas ondas sonoras da Moderna e também nos acompanha pela live no Facebook. Bem, a gente já começou o Jornal Direto ao Assunto e já fazemos a pergunta para você. Nossa pergunta da enquete de hoje é: você acredita que as últimas medidas anunciadas pelo prefeito vão fazer o número de casos diminuir em Belém? Então tá aí, corre lá no nosso Facebook, na live e dá a sua opinião ou então pelo WhatsApp. É isso mesmo. E olha só, a gente vai falar ainda hoje, o índice de isolamento continua baixíssimo aqui na região oeste da Bahia. Segundo dados do Infovis, nenhum município da região oeste alcançou o mínimo de 50%, que é o recomendado pelas autoridades de saúde. Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo, hoje tem um índice de isolamento de 32,5%. Barreiras, 33,9%. São Desidério, 35,7%. Como vocês podem perceber, é um dado baixíssimo, né? Um índice de isolamento baixíssimo. Uma novidade lá no Infovis também, que eu sempre acompanho, a questão dos leitos aqui para a região oeste, um aumento. Aparece lá 25 leitos, 10 clínicos e 5 de UTI aqui na região oeste da Bahia, em Barreiras. Luiz Eduardo Magalhães deve receber quase R$700 mil com a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Daqui a pouquinho falamos sobre isso. E o que muda no município com as atualizações dos decretos? Daqui a pouquinho a gente traz tudo para vocês. Lembrando, mais uma vez, participe com a gente, 3628-2306. Participe também no Facebook. Agora a gente vai saber como é que fica o tempo aqui em Luiz Eduardo Magalhães e também na região com Débora Muniz. Mais informação, mais tempo, temperatura e cotação. Direto ao assunto. Muito bem, Raquel, e você que nos acompanha no Direto ao Assunto. Olha, a semana inicia com temperatura boa e sem previsão de chuva aqui para nossa região. Para essa segunda-feira, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, sol com algumas nuvens, máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar variando entre 41% e 82%. Amanhã, a temperatura variando entre 20 e 30 graus. Hoje, em São Desidério, o dia será de sol com algumas nuvens, máxima de 30 graus. Não chove em Barreiras, máxima de 30 graus. Agora vamos falar do preço médio dos principais produtos agrícolas da região. Os valores são para a saca de 60 quilos. A soja está custando R$ 82,33. O milho vale R$ 37,50. A arroba do algodão está sendo comercializada por R$ 96,36. Os dados são da AIBA, Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia. A arroba do boi gordo está custando R$ 190, segundo a Acre Oeste. E para esta segunda-feira, o dólar está sendo comercializado por R$ 4,95. É com você, Raquel. Meio-dia, 18 minutos, a gente já no aguardo de José Bonfim, ele que vai trazer para a gente as primeiras informações do trânsito. E agora eu vou atualizar aos nossos ouvintes
esse decreto da sexta-feira. Trouxemos algumas informações do decreto no sábado, lá no Resenha News. Bonfim já com a gente aí, Débora? Daqui a pouquinho, né? Já com a gente, então. Fica alterado o artigo 43 do decreto municipal, passando a ter a seguinte redação: bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniências, distribuidoras de bebidas e congêneres deverão encerrar suas atividades de atendimento presencial ao público até às 22 horas. Isso mudou em relação ao decreto de 30 de abril. No outro decreto, esses tipos de estabelecimentos deveriam fechar à meia-noite e poderiam vender bebida alcoólica até 11 da noite. Com o decreto muda, então, esse tipo de serviço tem que fechar às 10. A gente viu algumas fiscalizações no final de semana em relação a essa nova medida. O que também esse decreto reforçou: parques, brinquedos infantis, públicos ou particulares, brinquedotecas, espaços kids, playgrounds, espaços de jogos, ficam temporariamente com o seu funcionamento suspenso. O decreto de 30 de abril previa isso também, mas esse decreto do dia 5 de junho, da sexta-feira, pretende endurecer isso. O que acrescenta também no parágrafo único aqui: fica vedado a qualquer indivíduo a permanência em parques, equipamentos locais e praças públicas dentro do município enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado pelo novo coronavírus, o Covid-19. O que a gente percebeu também no final de semana, que as praças estavam cheias, inclusive no Jardim Paraíso, e pessoas sem utilizar a máscara. Então, as pessoas, já estava proibido, né, esses brinquedos, os playgrounds em praças, mas as pessoas continuavam se aglomerando. Esse decreto da sexta-feira acrescentou isso a mais. Então, as pessoas não podem se aglomerar mais em praças, e teve uma fiscalização no final de semana também nesse sentido. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o decreto que mudou na sexta-feira. Antes, Bonfim tem informações para a gente. Oi, Bonfim, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Raquel. Boa tarde para você, Débora Muniz. Um grande abraço para você que está acompanhando a Moderna FM. Voltamos para a rua, estamos trazendo informações e vamos passar, né, todo o panorama dos acontecimentos aqui na cidade, principalmente a área de trânsito, a área policial também, as informações que forem chegando, a gente vai repassando para você no período de meio-dia, nesse exato momento. Falamos aqui da Avenida Barreiras, centro de Luiz Eduardo Magalhães. Dá para ver todo esse panorama aqui, essa movimentação dos veículos neste exato momento, né? Agora há pouco, uma grande movimentação. O pessoal sai do horário, sai para o horário de almoço, né? Deixando, né, o centro da cidade, tanto aqui pela Avenida Barreiras, acessando a rua Rondônia, também a paralela Eduardo Campos, e também muita movimentação também na Inedino Alves da Paixão, ali pelo lado do bairro Santa Cruz, Florais Léa também. As vias da BR-242, movimentação muito grande nos dois sentidos. A gente nota que Luiz Eduardo Magalhães é uma cidade que não para, mesmo diante da pandemia e do coronavírus. É muito difícil a gente ver, né, essas vias aqui, essas 4 pistas aqui sem movimento. Muita movimentação, não só agora no período de meio-dia, como também no decorrer de todo o dia, dia e noite, 24 horas, movimentação nas vias, tanto da BR-242, que passa aqui pela nossa cidade, sentido Barreiras ou sentido ao estado do Tocantins, como também pela 242, que faz a junção com a BR-020, ligando aqui, né, a cidade de Luiz Eduardo Magalhães e também o Nordeste à capital federal e também ao estado do Goiás. Movimentação que não para, muitos carros pequenos já passando, muitos trabalhadores. A gente notou também a presença de muitas carretas, caminhões passando neste exato momento aqui também. O pessoal também utilizando, né, e é bem recomendado a utilização das passarelas, dessa passarela aqui que começa na Avenida Barreiras, próximo da Rua Rondônia, vai até ali a travessia, né, sentido ali o antigo setor rodoviário aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, as pessoas utilizando e muito neste período de meio-dia essa passarela. A gente nota também movimentação logo ali na frente, na passarela de número 3, passarela mais longa aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, e
conforme acabei de falar, a movimentação não para. E final de semana, você começou a falar aí a respeito de uma fiscalização, essa fiscalização chamada, denominada Operação Covid-19, ela teve início na sexta-feira, teve aí fiscalização cumprindo os decretos municipais, decreto municipal aqui de Luiz Eduardo Magalhães, todos os decretos e as medidas de segurança em saúde, lembrando que no último decreto a determinação de fechamento dos estabelecimentos às 10 horas da noite, com isso todo o aparato foi preparado para que a vez dessa fiscalização tivesse o início dessa operação Covid-19 na última sexta-feira. Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Trânsito, com apoio também das Forças de Segurança, GCM aqui de Luiz Eduardo Magalhães, o Trans, também a CIP Cerrado e também a Companhia Independente da Polícia Militar, além dos fiscais da Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Tributos aqui do município, também estiveram presentes. E essa mesma fiscalização, ela continuou no sábado à noite, até tarde da noite, os fiscais e todo esse aparato de segurança e fiscais estiveram atuando no comércio aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Alguns foram encontrados aí com aglomeração, além do número excedendo, portanto, o limite e também ultrapassando um pouco as medidas de segurança e também do decreto. Foram observados aí, os proprietários foram notificados e também aconselhados, a manter tanto a distância de uma pessoa para outra, como também diminuir o número de aglomeração ali, ou fazer aquele controle de entrada e saída nos seus estabelecimentos, sob pena, é claro, se continuar a se persistir esse tipo de ação, multa e, de repente, até cassação do direito de funcionamento. Essas são as medidas que estão sendo utilizadas aqui, diante do último decreto e dos decretos anteriores estabelecidos aqui pelo município de Luiz Eduardo Magalhães. Voltando a falar do trânsito, mais 17 cidades com transporte intermunicipal suspenso já a partir de ontem, domingo, dia 7. Essa decisão publicada já no Diário Oficial do Estado, foi publicado de sábado para domingo. Restrição aplicada aos municípios de Boa Nova, Boninal, Brotas de Macaúbas, todos no interior da Bahia. Caém também está nesse decreto. Também os municípios de Carinhanha, Xorroxó, Iramaia, Itarantim, Tororó, Maracás, Medeiros Neto, cidade também de Planalto, aí, São Gabriel, Tanque Novo, Teolândia, Tremedal, Uibaí, são as cidades que, portanto, a partir já deste final de semana, com o transporte intermunicipal suspenso devido aí a casos confirmados da Covid-19 nesses municípios. O decreto também autoriza a cidade de Lapão, que já pode aí ter o transporte sendo utilizado, já que há 14 dias ou mais essa cidade não apresenta nenhum caso positivo aí da Covid-19. Para a gente completar essa nossa informação, infelizmente mais um acidente com vítima fatal aconteceu no trecho da 242, essa pista aqui sentido Luiz Eduardo Magalhães até a cidade de Barreiras. Esse acidente neste domingo, já tarde da noite, por volta das 22 horas, a informação desse acidente, quilômetro 857, envolvendo um motociclista e também uma carreta. Segundo a informação do motorista da carreta, esse rapaz ele andava em zigue-zague na pista, acabou batendo na carreta. Essa colisão violenta, infelizmente aí vitimando esse motociclista no trecho da BR-242, mesmo sendo acionado ao SAMU, não pôde fazer muita coisa aí, essa motocicleta e o rapaz acabaram sendo arrastados para o veículo maior e a Polícia Rodoviária Federal fez, infelizmente, o registro deste acidente com mais uma vítima fatal na BR-242. Daqui a pouquinho vou voltar trazendo as informações, os boletins informativos da Covid-19 em cidades do oeste da Bahia. Também vamos falar da cidade de Barreiras, cidade de Angical, São Desidério, as cidades no entorno ali de Barreiras que apresentam casos positivos aí da Covid-19. Daqui a pouquinho a gente volta, portanto, trazendo mais informações aqui dentro
do jornal Direto ao Assunto. É com você, Raquel. Obrigada, Bonfim, pelas informações. Mandar um abraço também para o Janjota Caetano, está acompanhando a gente. Boa tarde, Débora e Raquel. Estou colado aqui. Janjota, que participou da live no sábado no programa com Débora Muniz, né? Aqui também pela Moderna FM. Nossa colega Geisa Calado também acompanhando o Direto ao Assunto. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o historiador Rubens Santana Júnior sobre o racismo estrutural aqui no Brasil. Antes, Débora tem um recadinho para a gente. Moderna FM. Comunicado da Superlojas Nosso Lar. Devido à pandemia do coronavírus, agora também estamos atendendo no site lojasnossolar.com.br, pelo app no seu smartphone ou pelo WhatsApp 63992425461. Faça suas compras ou pague suas parcelas tudo online sem sair de casa. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Superlojas Nosso Lar, juntos venceremos. O Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor. Moderna FM. Meio-dia, 30 minutos. Enquanto Débora faz o contato com o professor Rubens, eu vou trazer aqui informação em relação ao feriado, o feriado de Corpus Christi, que acontece na próxima quinta-feira. E o governo municipal decretou feriado também, né? Na verdade, o comércio não deve abrir nessa quinta-feira. Muita gente questiona qual a necessidade de fazer isso, mas acompanhamos quando o governador antecipou aqueles 2 feriados, muita gente não aderiu em diversas outras cidades. Então, para ficar mais clara a situação, eles também colocaram esse decreto. Então, no dia 11 de junho, o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço em funcionamento no município de Luiz Eduardo Magalhães, inclusive bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e assemelhados. Os estabelecimentos comerciais deverão manter fechados os acessos ao público, o acesso do público ao seu interior, ficando proibida a abertura parcial de portas, portões e afins, bem como o atendimento nas portas dos estabelecimentos, o drive-thru. O disposto neste artigo não se aplica às atividades internas dos estabelecimentos comerciais, então pode funcionar internamente, só não pode fazer aquele atendimento de porta meio aberta, meio fechada. A realização de transações comerciais por meio de aplicativos, internet, telefone ou outros instrumentos similares e os serviços de entrega de mercadorias em domicílio. Então, o delivery pode funcionar nessa quinta-feira, ficando proibidos os sistemas de retirada no estabelecimento. Na prestação dos serviços de entrega em domicílio, o delivery deverão utilizar máscaras de proteção, luvas e higienização das máquinas de cartão. A suspensão a que se refere o artigo desse decreto não se aplica exclusivamente aos seguintes estabelecimentos. São os estabelecimentos essenciais que continuarão abertos na quinta-feira: farmácias, assistência à saúde, incluindo os serviços médicos e hospitalares para atendimento de urgência e emergência, postos de combustível, hipermercados, supermercados e mercados, distribuidores de gás e água mineral, padarias, clínica veterinária para atendimento de urgência e emergência. No Hora 8 Notícias hoje, até um dono de padaria entrou em contato com o Geise e com o Douglas, questionando isso, né? Minha padaria pode ficar aberta? E sim, o decreto prevê, entre esses segmentos essenciais, o funcionamento de padarias, sim, na quinta-feira. Então tá aí, se tiver alguma dúvida em relação a essas alterações, a gente viu que não mudou muita coisa. Apenas bares e restaurantes assemelhados devem fechar às 22 horas e as pessoas não podem se aglomerar em praças públicas, né? A mudança maior foi em relação a isso. E no feriado, que os estabelecimentos comerciais não devem abrir apenas aqueles essenciais,
eu citei, posso citar também aqui até o final do Direto ao Assunto mais uma vez. O seu Eduardo Brasil está comentando aqui, né? Boa tarde, Raquel e Débora Muniz. Hoje o Bonfim está na externa. Boa tarde para você, Bonfim, informando as notícias das cidades vizinhas e a situação em Luiz Eduardo Magalhães. Gostei da tela hoje com a Raquel e Débora. Beijo, meninas. Um beijo também para o seu Eduardo Brasil, sempre acompanhando a gente lá do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista com o professor Rubens. Estamos tendo um pequeno problema de comunicação, mas a gente vai para o apoio cultural gravado então e voltamos daqui a pouquinho com a entrevista. Todos os ritmos. Moderna FM. Grupo Santo Antônio informa a hora certa. 12:33. 92,1. Liquida Móveis das Lojas Nosso Lar. Todo estoque de móveis em 12 vezes sem juros. Balcão cooktop de 599 por 399. Armário multiuso de 699 por 499. Painel Valdemóveis de 999 por 799. Conjunto mesa com 6 cadeiras de 299 por 1.799. Compre no site, no app ou no WhatsApp 63992425461. Acesse nossas redes sociais. Liquida Móveis das Super Lojas Nosso Lar. Um amigo sempre por perto, que te recebe de sorriso aberto, está ao seu lado pra te dar a mão, e você pode contar com cuidado e atenção. A gente cuida de você e quer te ver de bem com a vida. A gente cuida de você. Carlos Chagas, Laboratório Clínico. Você no lugar certo. Atenção! De 30 de maio a 13 de junho, a segunda parcela do auxílio emergencial estará disponível para saques e transferências. Siga o calendário a partir da data do seu nascimento. Se você não puder ir no seu dia, você pode ir depois. Não é preciso madrugar nas filas. Você que escolheu receber em uma conta Caixa ou de outros bancos, terá o dinheiro depositado também conforme calendário. Você que recebeu pela poupança social digital, use seu auxílio pelo aplicativo Caixa Tem. Com ele, você pode fazer pagamentos e comprar em estabelecimentos credenciados com a maquininha. Pelo seu Caixa Tem, você pode gerar um código e sacar direto em um caixa eletrônico, lotérica ou correspondente Caixa Aqui. Tudo de forma simples. Sempre que puder, faça tudo pela internet, usando o aplicativo Caixa Tem. Siga o calendário e evite aglomerações. Dúvidas? Acesse auxilio.caixa.gov.br ou ligue 111. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. O coronavírus é uma pandemia mundial, mas você não está só. O governo do estado lançou o Telecoronavírus 155. É só discar 155 do seu telefone para tirar dúvidas e receber informações sobre sintomas e a necessidade de procurar o hospital ou posto de saúde. Todo atendimento é realizado por voluntários especializados da área de saúde e funciona de 7 às 19 horas. Espalhe essa notícia. É a Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Aliança Agropecuária informa a hora certa. 12:35. Gado bom é gado vacinado. Produtor inteligente não deixa essa ideia de lado. Vacine e garanta seu rebanho livre da febre aftosa. Passe na Aliança Agropecuária e adquira sua vacina. Depois do gado vacinado, declare a imunização na ADAB. A primeira fase da campanha é para bovinos e bubalinos de todas as idades e foi prorrogada até 30 de junho e a declaração da vacina estendida até o dia 15 de julho. Torne o Brasil livre da aftosa. Vacine seu rebanho. Aliança Agropecuária. Rua Piauí 470 Centro. Fone 3628-6802. WhatsApp 99875-3030. Instagram e Facebook Aliança Agropecuária. O Direto ao Assunto tem o apoio da Cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Estamos de volta agora 12:38 em Luiz Eduardo Magalhães. Como vocês viram, né, antes da gente sair para o apoio cultural, a nossa internet não está ajudando muito.
A nossa entrevista, a princípio, seria via Skype com o professor Rubens Santana Júnior, mas a internet não está funcionando, então a gente vai fazer contato com ele por telefone e daqui a pouquinho a gente conversa com ele. Vou trazer aqui informação para vocês. O projeto de lei que libera 3 bilhões em auxílio financeiro para artistas e estabelecimentos culturais durante a pandemia de coronavírus foi aprovado nessa quinta-feira, na quinta-feira passada, pelo Senado. Agora o texto segue para a sanção presidencial. O presidente Bolsonaro precisa assinar lá o projeto, né? Esse projeto de lei prevê que o dinheiro seja repassado a estados e municípios, além do Distrito Federal, que irão aplicar em renda emergencial para o setor da cultura. Esse valor deve ser utilizado por trabalhadores do ramo, subsídios para a manutenção dos espaços e instrumentos como editais, chamadas públicas e prêmios. A estimativa é de que o município de Luiz Eduardo Magalhães receba o valor de 600, quase 600 mil reais, né? Vou fazer aqui aproximar já. O Luiz Eduardo Magalhães pode chegar a receber 700 mil reais, caso, né, a gente aguarda aí a aprovação do presidente Bolsonaro. Esse valor deve ser utilizado pelos profissionais da cultura. Eu conversando com amigos da área, né, eles me chamaram a atenção para alguns pontos, obviamente, que precisa ser sancionado pelo presidente. Depois que sancionado, esse valor tem que ser repassado e a gente, obviamente, espera que esse valor seja utilizado de forma correta. Quando o repasse for feito, se o município não usar em 60 dias, o valor retorna para a União. Isso é importante, porque a gente precisa de unidade e também que os municípios, né, eles sejam ágeis para fazer com que esse dinheiro chegue a realmente quem precisa. Porque caso esses 700 mil reais venham para Luiz Eduardo Magalhães, tem que chegar na mão dos trabalhadores da cultura, porque se passar 2 meses, retorna para a União, se não acontecer esse repasse correto, né? Lembrando, o governo do estado abriu cadastro para os artistas. Você pode entrar no site cultura.ba.gov.br/cadastro cultural e lá o artista pode se cadastrar, porque uma das exigências para receber esse valor, que deve ser de 600 reais, como esse auxílio emergencial também, esse é específico para o setor cultural, para que o trabalhador receba, ele tem que comprovar que trabalha com a cultura no município ou no estado. A gente acredita que o município de Luiz Eduardo Magalhães deva fazer também, abrir um canal de diálogo com os artistas para que esse cadastro seja realizado. E hoje também, agradecer ao meu amigo Shaolin, né? Ele mandou para a gente aqui, hoje das 15 às 17h30, acontece o curso introdutório sobre a aplicação da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Essa lei que levou o nome desse compositor que faleceu por conta da Covid, né, recentemente. E esse curso acontecerá no YouTube, Emergência Cultural. Você vai lá no YouTube, Emergência Cultural, e vai acontecer esse curso para o pessoal da área de cultura, né, entender como vai funcionar a lei e também como deve ser aplicado esse valor. Chamar a Débora Muniz aqui para a gente. 12h42. Débora, tem um recadinho para a gente? Está em contato com o professor? Está em contato com o professor. A gente aguarda, bom? Pronto? Ok. Pronto, o professor vai poder falar com a gente, né? Hoje, o Direto ao Assunto atrasou. A gente teve um pequeno problema no início. Começamos já no meio do programa. 12h15 a gente abriu o Direto ao Assunto. Acabou ficando tudo atrasado, né? A gente marcou um horário com o professor. Infelizmente, a gente não conseguiu ligar na hora marcada, mas conseguimos falar com ele. Enfim, a gente teve problema também com a conexão de internet. Não conseguimos fazer por Skype, mas vamos conversar via telefone. Oi, professor Rubens, seja bem-vindo. Oi, boa tarde. Eu estou ouvindo vocês um pouco baixo, porque estou no telefone fixo, né? Como você falou. Sim. Está com problema na rede de internet. Aqui no meu trabalho também está. Mas vamos tentar fazer de qualquer forma essa entrevista. Eu vou tentar ligar o rádio para acompanhar. Tá bom. Melhor vocês. Tá bom, professor. Deu uma melhoradinha agora ou não? Não, né? Tá a mesma coisa? Tá a mesma coisa.
Tá bom, eu vou trazer aqui um pouquinho do currículo do professor Rubens. Ele é historiador, especialista em história das culturas afro-brasileiras e em gestão das políticas públicas educacionais. É professor concursado aqui da rede municipal desde 2011 e atualmente está licenciado para exercer a função de diretor vice-presidente do Simprolem, que é o sindicato dos professores aqui do município. Professor, obrigada, né? A gente conheceu recentemente também o currículo do professor, né? Ele já é atuante aqui em Luiz Eduardo Magalhães, mas infelizmente às vezes a gente não conhece todas as fontes, né, que são importantes para a gente chamar aqui para falar sobre diversos assuntos. A gente está vendo aí no mundo inteiro protestos em relação à morte do norte-americano, o George Floyd, um homem negro que foi morto por um policial branco, e vários protestos no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E a gente se pergunta, né, em 2021 a gente ainda tem essa questão racial tão forte, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, e a gente se questiona em relação às origens, né, como a questão racial ainda dita as estruturas da sociedade, em específico aqui no Brasil, porque o Brasil não tem essa questão racial também muito complicada. A gente sabe que há diferença em relação ao racismo brasileiro e ao racismo norte-americano, mas a gente convidou o professor Rubens para falar dessas origens, professor, né? Com como a gente tem em 2021 toda essa demanda em relação à questão racial, como surge isso aqui no Brasil? Enfim, boa tarde, né? Novamente. É um assunto muito complicado, porque as pessoas são muito ligadas à religião, mas esquecem daquela questão de esquecer da fraternidade. Mas saindo da questão da religião, vamos para a questão da educação. Estados Unidos, o Brasil, Estados Unidos, fazer comparações é complicado. Sim. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma minoria de afrodescendentes, porque lá escravizou menos em quantidade e por menos tempo. O Brasil foi o país que escravizou por mais tempo e com maior quantidade. Quer dizer, no mundo todo, de cada 10 pessoas que foram sequestradas na África, 4 vieram para o Brasil. 6 foram para o restante de todo o mundo. E o governo brasileiro institucionalizou a escravidão e depois o racismo. Eu estava conversando mesmo com a professora, que ela é contra a cota. Eu não entendia a cota muito bem. Eu, como uma pessoa de uma classe social menos relevante, por assim dizer, economicamente falando, eu sou de uma cidade de Salvador, que o bairro que eu morava, um bairro periférico de 200 mil pessoas. Eu achava que era errado a cota para afrodescendente. Eu achava que o certo era a cota social para quem ganha menos. Depois que eu fui para a faculdade, fiz meu curso de História, né, foi 4 anos e meio de uma faculdade presencial, 5 horas por dia, e depois em fazer meu curso de História das Culturas Afro-Brasileiras, a gente percebe o que é a questão da cota, é a questão da reparação. Reparar o que foi feito. O governo brasileiro, ele tinha maioridade penal, já falei outra oportunidade aqui, né? Tinha maioridade penal só para o negro, né? O homem negro, ele poderia, com 16 anos, ser preso. O negro, o branco que ensinasse o homem negro a ler, o afrodescendente a ler e escrever, ele podia pegar uma pena de até 3 anos de reclusão. O que acontece? Porque nos bairros mais elitizados, a Salvador, por exemplo, tem cerca de 91% de afrodescendentes. Os bairros de elite, a maioria é branco. E nos bairros mais pobres, a maioria é negro. Por que isso? É falta de inteligência do afrodescendente ou é falta de oportunidade, né? Essa questão ainda persiste. O negro que rouba, o negro que mata, coincidentemente, é estranho. No Brasil, hoje, cerca de 53% da população é afrodescendente. Por que de cada 5 pessoas, porque o afrodescendente tem 5 vezes mais chance de ser analfabeto?
Porque de cada 4 pessoas, apenas uma pessoa afrodescendente consegue ter um ensino superior, né? Porque 70% dos afrodescendentes estão em extrema pobreza. Porque 80% dos mais ricos são brancos, né? E aí tudo isso reflete a qualidade de vida, né? A gente vê porque 70% das pessoas brancas, dos não afrodescendentes, tem uma máquina de lavar em casa, e os afrodescendentes não, apenas 27%. Só com os números que eu dou para vocês, porque as pessoas gostam de falar assim, às vezes o negro é racista. É como eu digo, você gosta de sofrer? Às vezes o negro não quer ser chamado de negro, quer ser chamado de moreno, que é uma característica de uma pessoa do cabelo preto, liso, de pele branca. Ele não quer ser chamado de negro porque isso é sinônimo de sofrimento. Quando eu era mais jovem, eu ia para o shopping da cidade, tinha uma ala das grifes que eu não passava, que eu tinha vergonha. Por mais que a pessoa faça um discurso, uma pessoa que não seja afrodescendente, faça um discurso de antirracista, só ela sendo afrodescendente para ela entender o que ela sente em relação a isso. Então, isso está enraizado até na cultura literária do Brasil. Grande Monteiro Lobato, eu estou colocando grande entre aspas, que escreveu algumas obras maravilhosas como O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele é um eugenista. Eugenista é um termo de uma classe que entendia que o negro, ele não era uma, como é que eu posso dizer, seria uma sub-raça, né? É parecido com o nazismo. E aqui no Brasil, essa eugenia era muito disseminada. E ele escreveu um livro chamado O Presidente Negro. Nesse livro, ele diz que um negro chega a ser presidente, e quando esse negro chega a ser presidente, ele manda matar todos os negros. Mais ou menos isso é a história. Tem muito tempo que eu li essa história. Porque ele entende que até esse próprio negro inteligente entendia que ele não era, ele era inferior. Tem um livro de eu esqueci o nome dele, Lilia Moritz Schwartz, antropóloga, O Espetáculo das Cores, que ela, através de fontes, porque quem trabalha com antropologia, com história, com sociologia, trabalha com dados, em que o Brasil tinha uma teoria de embranquecimento, porque é muito negro, e o Brasil não se desenvolveu, né, por causa da questão evolucionária. Se criou uma questão de evolucionismo social, né? Pegou as teorias de Charles Darwin, do evolucionismo, e trouxe o evolucionismo social, que se trouxesse mais brancos para o Brasil e houvesse essa mistura, a supremacia ia ser do branco. São esses absurdos que a gente vê em relação a seres humanos, né? Porque o sangue ou é tipo, ou é A, ou é P, ou é AB, ou é O, não é isso? Negativo ou positivo, não entendo muito disso, não sou biólogo, é da mesma cor, mas as pessoas não entendem isso. E quando existe uma superioridade do negro em alguma coisa, por exemplo, na corrida, os afrodescendentes, os africanos da África, das Américas, quando eles correm muito, aí vem uma pessoa e fala uma piadinha. Ah, é porque eles aprenderam a correr na África de leão. Então, assim, essa disseminação de termos como denegrir, transformar em negro é ruim, são coisas que devem mudar, mas só muda com a educação de qualidade. Enquanto a pessoa não entende que nós somos pessoas, nós podemos, vai continuar esse tipo de atitude. Enquanto as pessoas também não entenderem porque existe uma cota racial para universidades, para concursos públicos, que é o Brasil tentando reverter um erro que foi feito. É como se fala um estadunidense, um professor de Harvard, ele fala assim: tente novamente, fale novamente, mas fale melhor. O Brasil não vai conseguir nunca devolver ao negro o que ele fez durante cerca de 400 anos, mas pelo menos pode minimizar o que foi feito.
A gente está conversando com o professor Rubens, ele é historiador e também especialista em história das culturas afro-brasileiras. A gente está falando um pouquinho, óbvio que não dá para a gente falar nesse pouco tempo, né, de tudo, das origens dessa situação que a gente está vivendo hoje no país, mas o professor destacou alguns pontos importantes, né, dessa libertação da escravatura inconclusa, né, porque a gente não foi reparado mesmo. Trabalhamos aí quase 400 anos de graça aqui no país, e depois a gente não tinha trabalho, não tinha terra, não tinha nada. Por isso os reflexos hoje, né? A gente teve que ir para as favelas, ir para a periferia, para conseguir construir uma casa, mas ainda hoje a gente tem menos acesso à educação, a gente tem menos acesso aos trabalhos, digamos assim, mais reconhecidos. A gente continua na base, lá na base da pirâmide mesmo, por conta dessa origem da escravidão, e que muitos gestores não entenderam ainda que precisa realmente reparar o povo negro. As cotas são uma forma, mas a gente precisa também pensar em outras formas também de colocar as pessoas negras em destaque, né? A gente consegue ver isso nos Estados Unidos muito, sendo que eles não são maioria como a gente é aqui no Brasil, né, professor? E quais as diferenças? Eu estava ouvindo o meu professor também lá da FACON, da Faculdade de Comunicação da UFBA, Fernando Conceição, e ele falava que nos Estados Unidos os brancos sentem um ressentimento pelo que eles fizeram os negros passar, mas no Brasil não tem isso. Esse sentimento de culpa pelos brancos não existe aqui no país. Não, é verdade, né? Você tem uma ideia, o que os Estados Unidos reflete muito em todo o mundo, mas pessoas que vão para os Estados Unidos até sempre comentam, né? Se for latino, você é tratado mal, mas negro não é tratado mal. Mas a questão da educação, a gente volta a querer ao ponto da educação, é o processo que vai fazer. Eu digo sempre para todo mundo, você não ouve discutir cota nos Estados Unidos e na Europa. O brasileiro, que tem uma educação precária, mas se sente, às vezes, talvez por esse excesso de ignorância, ele se entenda uma superioridade, eu não entendo muito bem. O brasileiro discute cota, né? Os Estados Unidos não discute cota, nem cota para tu ter universidade somente para negros. E o que acontece quando você fala em relação a isso? É claro que os Estados Unidos, eles vêm numa política de reparação muito boa, não é perfeito, eles estão falhando, mas estão falhando cada vez menos. Uma loja de uma grife muito famosa dos Estados Unidos foi apedrejada, roubaram a loja nesses conflitos que tiveram após a morte desse senhor negro de 46 anos, George Floyd. Ele falou, aí falaram com ele, né, perguntaram para ele, o que é que você acha disso? Ele fez, eu apoio, minha loja não é uma vida humana, eu posso colocar tudo de novo. E ele apoiou. Mas para você ver, para você entender, Raquel, como é interessante a mentalidade quando você tem uma cultura educacional em um país desenvolvido, que você vê que os empresários dos Estados Unidos, eles fizeram uma carta aberta, grandes empresários, pedindo para aumentar a taxa, a carga de impostos deles. E diminuir a do pobre, para diminuir. Mas só que é uma questão capital. O capitalismo tem duas questões. Tem o capitalismo predatório e apenas a liberação econômica. Eles pensam assim, ó, se o pobre tiver menos carga tributária, eles vão comprar da gente e a gente vai continuar rico. Agora, essa questão, como falou, foi Barack Obama, né? O joelho no pescoço era utilizado como uma metáfora do como o negro sofreu nos Estados Unidos. Hoje ficou simbólico com a morte desse rapaz. E é que acontece. Lá nos Estados Unidos eles se revoltam e fazem como fizeram. Claro que ninguém é a favor de nenhum tipo de destruição. Mas, por exemplo, o Brasil, ele foi tão cruel com a afrodescendente que as pessoas gostam de transformar. O brasileiro não tem heróis, né? Então fica procurando heróis. Aí eu falo das leis que antecederam a libertação total dos negros. Primeiro falei do ventre livre.
quem nascia a partir daquela data estava livre. Agora, olha só, você tem um pai e a mãe, você nasceu livre como? Você vai sair andando e vai procurar sua vida? Sua mãe ele tinha que ficar com a mãe, então, na verdade, não nascia livre. Aí, a lei do sexagenário. Olha, era com 65 anos, Raquel, mas só que tem uma coisa. Uma pessoa que trabalha de sol a sol, 18 horas por dia, se alimenta muito mal, não vive até 65 anos. Né? Então, a lei do sexagenário também não existiu. Aí veio a lei Eusébio de Queiroz, a chamada lei para inglês ver. Os ingleses que não queriam, que queriam que a mão de obra escrava terminasse no Brasil. Né, para o seu próprio bem, na verdade, né? O negro trabalhando sem ganhar dinheiro não consumia. E consumia de quem? De quem morava no Brasil. Né? Quem agia com imperialismo com o Brasil já foi Estados Unidos mais recentemente, mas antigamente era a Inglaterra. E aí o Brasil fez uma lei proibindo a escravidão, o tráfico negreiro. Só que não acabou, continuou. Então, depois disso tudo, com a teoria de embranquecimento, é curioso, né? Eu sempre falo, gente, lembre-se que as únicas pessoas que foram trazidas para o Brasil a pulso foram sequestradas ou foram os negros da África, comerciantes, membros da nobreza na África, todo tipo de classe social veio para o Brasil escravizado. Foram sequestrados, né? Foram escravizados, vieram sem querer vir. E o outro que foi escravizado eram os verdadeiros donos da terra, né, os índios. Os outros que vieram para o Brasil, vieram porque quiseram. E aí, quando o Brasil foi escravizado, o dono da fazenda, em vez de poder ter um benefício do governo brasileiro para manter os negros experientes no manejo, né, com a cana-de-açúcar, com a agricultura em geral, eles preferiram demitir esses negros, tirar esses negros. E o Brasil financiou navios para trazerem alemães, italianos, espanhóis, até árabes, japoneses para cá, para o Brasil. Por que as pessoas queriam vir para o Brasil? Porque lá estavam passando fome, onde eles estavam. E esses negros que estavam nas fazendas foram para onde? O governo brasileiro deu alguma coisa para eles, deu uma reparação para eles? Não deu. Eles tiveram que batalhar e se virar. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Você gosta de feijoada? Sabe o que é feijoada? O branco pegava as melhores partes do boi e jogava o resto fora. Esse resto, que com a como é que eu posso dizer, a criatividade do afrodescendente se transformou em comidas como sarapatel, que eu gosto muito particularmente, né? Transformou a feijoada, como nós conhecemos, de todos os tipos. Perdão, Raquel. Mas, enfim, essas questões da educação, e assim, às vezes você vê, a gente estuda há tanto tempo, né? A gente para e conversa com as pessoas, explica, mostrando a legislação brasileira como foi cruel, todos os aspectos de 300 anos de escravidão, e como o negro foi tratado a partir do momento que ele ficou livre, entre aspas. Eu indico filmes, mesmo assim as pessoas têm a tendência de dizer que eu estou errado. Então o brasileiro, como diz um colega meu, né, disse que tinha um projeto para todas as universidades, todos os cursos de graduação, independente da área, se é humanas, biológicas, enfim, deveria ter um curso de história da cultura afro-brasileira, pelo menos uma disciplina, né, para ver se isso melhora. Mas, como eu disse, né, as pessoas têm que ter uma educação melhor, por isso que nos Estados Unidos está se fazendo melhor, menos tendo ainda consequências ruins. Uma coisa que teve 300, 400 anos não vai ser curada com uma legislação, vai ser curada com enraizamento inverso. Sim. Mostrar que o negro, como eu sempre digo, quem foi o maior jogador de golfe em todos os tempos? Tiger Woods, um afrodescendente, né? Se for falar de corridas de longa distância até curta distância, negros, aí vai para o basquete, para o futebol, potencial tem. O que precisa, Raquel, é oportunidade.
Tá bom? Verdade, professor. Quero te agradecer. A gente sabe que a gente poderia falar aqui por mais 2 horas, né? Sobre as origens do racismo e de como esse desconhecimento da gente faz com que essas injustiças continuem até hoje. E também da importância, né, institucional, dos governos também atuarem para que essa situação realmente mude. Mas eu quero agradecer mais uma vez por você participar com a gente aqui no Direto ao Assunto. Eu também agradeço, viu? É sempre muito bom falar isso. Se eu puder fazer minha parte, né? Sim. Através do estudo do meu conhecimento, fazer com que as pessoas tocar o coração de um de cada vez, no entendimento de que nós poderíamos ser uma nação muito melhor se tivesse mais igualdade, se um olhasse pelo outro como entendendo que realmente é o irmão. Mas eu estou aqui à disposição, viu? Tá bom, qualquer momento você pode me chamar, que estou a postos. A gente vai chamar sim. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde também. Agora já 1h04, né? Nosso tempo hoje foi um pouquinho diferente. Tem gente lá acompanhando na live. Minha irmã Marta comentando. Boa tarde para vocês. Mãe também, tá a família toda hoje assistindo. Boa tarde para todos. Bom trabalho. Que essa semana seja cheia de bênção. O tal do Robério Araújo comentou também. Boa tarde, eu estou em Campo Formoso, Bahia. Campo Formoso, já passei perto de Campo Formoso. Marta comentou mais uma vez. Ótima discussão, parabéns para o professor. Isso é o Eduardo Brasil, comentou mais uma vez também. O que falta no Brasil são escolas básicas públicas. Quando o ensino não é bom, compromete toda uma nação. Sim, e é também interesse, né? É interesse também, quando não investem na educação de base. É interesse também dos gestores. A gente sabe que nem sempre o interesse de quem está lá assinando a caneta é positivo para o país. A gente tem que votar melhor, a gente tem que escolher realmente os nossos representantes. Porque se a gente pegar aqui o Rio de Janeiro, né? Se Eduardo Brasil está lá, de lá, Débora também é carioca. Se a gente vê as sucessões de governos que acabaram com aquele estado, né? E o Rio de Janeiro resiste ainda, mas todos os governadores envolvidos em corrupção é incrível, né? Se a gente for fazer um pente fino aqui na Bahia também, capaz de encontrar muita coisa. Mas, assim, de como uma política ruim destrói o país, né? Infelizmente. Bonfim já deve estar entrando em contato com a gente, né? Para trazer informações. Débora tem um apoio cultural, tem um apoio gravado ainda também, né? Realmente. É o lido então. Tá bom. Comunicado da Superlojas Nosso Lar. Devido à pandemia do coronavírus, agora também estamos atendendo no site lojasnossolar.com.br, pelo aplicativo no seu smartphone ou pelo WhatsApp 63992425461. Faça suas compras ou pague suas parcelas tudo online sem sair de casa. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Superlojas Nosso Lar, juntos venceremos. O Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui o dinheiro coopera a seu favor. Moderna FM. Já aguardando nosso colega José Bonfim, já está na linha. Oi, Bonfim, boa tarde. Quais informações você traz para a gente? Muito bem, Raquel. Boa tarde mais uma vez para você que está acompanhando o Jornal Direto ao Assunto. A gente vai dar uma passada aqui no boletim, tanto aqui de Luiz Eduardo Magalhães da Covid-19, como também nas cidades vizinhas. Luiz Eduardo Magalhães acaba de confirmar, segundo a Secretaria de Saúde e também a Prefeitura, em nota oficial, mais um caso positivo para o coronavírus aqui no nosso município. Paciente do gênero feminino, 81 anos, foi testado em clínica particular e também tem história de viagem, contato com caso positivo. Segundo a Secretaria de Saúde aqui de Luiz Eduardo, apresenta sintomas que não indicam necessidade de internação hospitalar e também permanece em isolamento domiciliar, obrigatório, monitorada também e acompanhada pelo serviço de telemedicina e também pela vigilância epidemiológica aqui do município. Ontem 2 casos foram confirmados, hoje no total são 66 casos positivos, né? Aguardando a oficialização do boletim
para também a definição dos casos em análise aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Nós tivemos 2 casos ontem, também confirmados, um homem de 35 anos e também uma mulher de 34 anos testados em clínica particular e também com histórico de contato com pessoas infectadas, né? Foram os últimos 3 casos aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Agora, passando pelas cidades vizinhas, cidade de Barreiras, que tem o maior número de casos confirmados do oeste da Bahia. Agora, o total de casos positivos, 123 casos positivos, 70 pessoas recuperadas e 24 casos em análises lá na cidade de Barreiras, aguardando, portanto, o resultado. Cidade de Santa Rita de Cássia, infelizmente, já apresentou a primeira vítima, né, da Covid-19, a primeira morte confirmada na cidade de Santa Rita de Cássia. A paciente, ela estava na UTI do Hospital do Oeste. Essa paciente tinha 80 anos, né, estava internada desde o último dia 27, mês passado. Infelizmente não existiu. São Desidério tem hoje um total de 37 casos confirmados, 20 pessoas curadas segundo a Secretaria de Saúde e 7 casos em análise lá na cidade de São Desidério. E a Chão das Neves registrou no último sábado mais 15 casos no mesmo dia, né? 14 pessoas, funcionários de uma empresa e mais o 15º caso agora confirmados na cidade de Riachão das Neves. Já tinham 4 casos, agora somando 19 casos confirmados da Covid-19 lá em Riachão. A cidade de Angical, né, que fica ali a 40 quilômetros da cidade de Barreiras, já confirma o primeiro caso também da Covid-19. É mais uma cidade do oeste da Bahia. Bom Jesus da Lapa, 28 casos confirmados. E a cidade de Botirama, infelizmente, também já confirma o primeiro óbito aí causado pela Covid-19 lá na cidade de Botirama. Confirmação da Secretaria de Saúde daquele município, que confirma também mais 3 casos em análise, aguardando, portanto, o retorno. Esses 3 casos lá em Ibotirama são os casos da cidade aqui do oeste da Bahia. A cada dia que passa, aumentando o número de pessoas contaminadas aí pela Covid-19. Essa informação a gente vai, né, encerrando a nossa participação na edição desta segunda-feira. Sempre nublado aqui, né? Dá para ver todo esse parâmetro aqui da cidade aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta a partir do meio-dia, edição de terça-feira do Jornal Direto ao Assunto. Boa tarde para você, Raquel. Boa tarde, Débora Muniz. Grande abraço para você, amigo ouvinte. Estaremos de volta amanhã. Até lá. Obrigada, Bonfim, pelas informações. Boa tarde para você. E lembrando que, infelizmente, a nossa taxa, o nosso índice de isolamento continua baixo. Nenhum município aqui da região oeste atingiu aí o mínimo de 50%, que é o recomendado pelas autoridades de saúde, infelizmente. E a gente perguntou para vocês, né, se você acredita que as últimas medidas anunciadas pelo prefeito vão fazer o número de casos diminuir em Lem? Débora, traz pra gente o resultado, por favor. Muito bem, o resultado da enquete de hoje é 29% das pessoas que participaram votaram sim e 71% votaram não. Não acreditam que as últimas medidas anunciadas pelo prefeito vão fazer o número de casos diminuir aqui em Lem. E a gente lembra quais foram essas medidas. Alterou, diminuiu, né? Os bares e restaurantes agora devem fechar às 22 horas, antes era meia-noite. E também a questão da aglomeração em praças, não pode mais acontecer. Os brinquedos também, que colocam geralmente nas praças, playgrounds, também não irão funcionar. E a gente viu acontecer uma fiscalização no final de semana. O que a gente questiona é o que o decreto também prevê, multa de R$2.000 e também a possível cassação. Isso tem acontecido no município? Parece que não, porque a gente solicitou um relatório aí com multas aplicadas e também essas sanções, mas até hoje a gente não teve resposta em relação a isso. Eu quero agradecer a todo mundo que participou com a gente aqui, tanto pelo Facebook, você que está ouvindo a gente também pelo 92.1. A gente volta amanhã ao meio-dia. Lembrando, você pode acompanhar essa edição lá no YouTube, 92, Rádio Moderna 92.1. Daqui agora também Débora Muniz, o Revista Moderna, vai até às 3 horas aí
com todo mundo. Muito obrigada mais uma vez a todo mundo. Essa foi a edição de hoje do Jornal Direto ao Assunto. Acompanhe sempre a transmissão ao vivo no Facebook da Moderna FM. Moderna!